Então, como todo bom discípulo, Rutherford conseguiu construir um experimento na intenção de provar que Thomson estava certo, que Goldstein estava viajando. É o experimento da folha de ouro. O que Rutherford esperava com esse experimento? Vamos lá. Eu tinha aqui um recipiente de chumbo e uma amostra de polônio. Para que isso daqui? O chumbo vai isolar radioativamente o polônio para permitir que as partículas emitidas pelo polônio saiam só por uma extremidade. O resto vai ficar tudo isolado. Polônio já era sabido que era um alfa-emissor, um emissor de partícula alfa, que é uma partícula positiva, certo? Então, com essas emissões, ele colocou uma folha fina de ouro, uma folha finíssima de ouro. Para que ele queria essa folha de ouro? Como ele entendia lá no modelo atômico de Thomson que o átomo era formado por um fluido constante positivo com algumas partículas negativas, ele conseguia entender que não existiam espaços vazios entre os átomos. Era tudo um fluido contínuo que se comunicava. Se isso fosse verdade, a lâmina de ouro impediria que qualquer partícula alfa passasse por ela, já que não existiam espaços vazios entre os átomos, certo? E aí, para comprovar que não passava nenhuma partícula alfa, ele colocou aqui um envoltório de sulfeto de zinco, um anteparo de sulfeto de zinco. Por que esse cara? Porque esse cara, quando entra em contato com partícula alfa, ele gera incandescência. Então, se passasse alguma partícula por essa folha de ouro, ele ia conseguir perceber no anteparo de sulfeto de zinco. Tudo bem? Então, o que ele esperava? Que não passasse partícula nenhuma para ele comprovar que o seu mestre Thomson estava certo e que era realmente um fluido positivo que impedia que existissem espaços vazios entre os átomos. Agora, o que Rutherford observou com o experimento? Ele percebeu que mesmo com a folha de ouro, teve uma grande incandescência na mesma linha de emissão das partículas alfa. Bem, se a maior parte dos raios passou direto pela folha de ouro e chegou ao anteparo de sulfeto de zinco, o que isso quer dizer? Que existe grandes espaços vazios na formação do átomo, certo? Porque só assim essa barreira não impediria a passagem das partículas alfa. Mas ele percebeu outra coisa. Ele percebeu que nem todos os raios conseguiam essa trajetória em linha reta. Eles eram repelidos para diferentes direções. Tinham pequenas incandescências em diferentes pontos desse anteparo de sulfeto de zinco. O que ele pensou com isso? Que essas partículas alfa estão sendo repelidas, estão sendo ricocheteadas. E para você ter repulsão de uma partícula positiva, o que você precisa ter? Outra partícula positiva. Daí, sem querer, Rutherford contrariou o mestre Thomson e validou o que Goldstein estava dizendo, que realmente existem partículas positivas, existem os prótons que ele tanto temia. Existe também um grande espaço vazio, e aí ele propôs, então, que esse seria um novo modelo mais adequado para a disposição dessas partículas dos átomos, onde eu tenho um núcleo com partículas positivas, que foram chamadas de prótons, e uma eletrosfera, certo? De elétrons. Elétrons orbitando ao redor desse núcleo. Cargas positivas localizadas no núcleo, um grande espaço vazio entre núcleo e eletrosfera que tem suas cargas negativas. Tudo bem? Até aqui estava tudo muito bom. Só que chegou um cara chamado Chadwick e ele perguntou: bem, então vamos lá, Rutherford, me explica. Você tem aqui várias partículas positivas juntas em um núcleo, em uma porção muito pequena de espaço. Como é que você justifica então para mim a não repulsão entre essas partículas? Certo? Se eu tenho um monte de partículas juntas, a gente sabe que partícula igual, com a mesma carga, gera repulsão entre elas. Então, eu teria um colapso desse núcleo. Eu preciso de alguma coisa para evitar a repulsão exagerada dessas partículas positivas. O que esse cara propôs? Chadwick propôs a existência de nêutrons, outras partículas subatômicas, só que não eram dotadas de carga, eram dotadas só de massa. E aí, se eu tenho vários prótons, mas entre esses prótons eu tenho nêutrons também, eu consigo diminuir a força dessa repulsão. E só assim eu evito o colapso nuclear. Tudo bem?
E isso foi comprovado. Então, a partir daí, eu tive um modelo, certo? Onde eu tenho localizado no núcleo prótons e nêutrons, mas isso só depois de Chadwick. Inicialmente, o Rutherford só tinha próton no núcleo, certo? Depois de Chadwick, eu tenho prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera. E aí eu tive que arbitrariar, convencionar valores para eu conseguir mensurar a carga e a massa dessas partículas. Tudo bem? Então eu tenho aqui prótons, nêutrons e elétrons, massa e carga. Prótons e nêutrons foram convencionados como tendo massa 1, uma massa unitária. E proporcionalmente, se você relacionar a massa do elétron com a massa dos prótons e dos nêutrons, eu teria uma massa igual a 1 sobre 1836. Então, é muito menor do que a massa de prótons e nêutrons. E aí a gente considera essa massa como desprezível. Então, nas questões, vocês vão ver, elétron tem massa 0, tudo bem? Agora, em relação às cargas, nêutron, o próprio nome já diz, ele não tem carga, a carga dele é 0. Prótons, a gente já tinha descoberto que tinham cargas positivas. E elétrons têm cargas opostas, cargas negativas. Tranquilo? Então esse daqui é o panorama de Rutherford e Chadwick. E aí, a partir daqui, a gente vê sempre uma grande ruptura com o modelo anterior. Thomson rompeu drasticamente com Dalton, Rutherford rompeu drasticamente com Thomson. Agora, Bohr entra para complementar o modelo de Rutherford. É por isso que em muitos lugares você vai ver modelo Rutherford-Bohr ou modelo Bohr. Mas a gente está sempre se referindo às complementações que Bohr fez ao modelo de Rutherford. Vamos dar uma olhada? Bem, então Bohr pensou o seguinte, Rutherford, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem com seu modelo, mas me explica uma coisa. Eu tenho um núcleo positivo e eu tenho uma eletrosfera com elétrons negativos, certo? Esses elétrons estão orbitando em torno do núcleo. Eu tenho cargas opostas. Se eu tenho cargas opostas, existe atração, certo? Se existe atração, o que vai impedir do elétron começar a orbitar em torno do núcleo e gerar uma trajetória em espiral até se chocar com o núcleo e acabar o átomo? Explica. Porque o que Rutherford falou, ele não citou em nenhum momento isso, ele só disse que era uma órbita circular, agora ele não falou que forças atuavam, que velocidades existiam, que grau de energia existia naquele sistema que impedia esse choque entre elétron e núcleo. E daí surgiu o primeiro postulado de Bohr em relação à energia. Foi o primeiro cara a falar de energia no conceito de átomo. Bem, ele previu que existia uma quantidade específica de energia em cada elétron. E ele chamou isso de quantum de energia. Tudo bem, a partir disso ele consegue justificar a existência de uma velocidade tangencial tal que, mesmo tendo a aplicação de uma força centrípeta de atração do núcleo, ainda assim ele consegue manter a trajetória não mais linear, certo? Mas uma trajetória circular e estacionária ao redor desse núcleo. O que significa isso, estacionária? Aqui o raio dessa órbita é sempre o mesmo. Ele não vai gerar uma trajetória espiral com um raio cada vez menor até se chocar. Vai ser uma órbita circular e estacionária, certo? Então esse é o primeiro ponto importantíssimo de complementação que Bohr deu à teoria de Rutherford. Agora, ele ainda percebeu que esses elétrons eram dispostos em camadas, e essas camadas eram progressivamente mais distantes do núcleo. E quanto mais distante do núcleo, mais energética é essa camada, certo? Então, ele analisou também modificações de elétrons nas diferentes camadas. Como assim? Eu tenho órbitas circulares e estacionárias. O que significa? Que enquanto o elétron tiver aquele mesmo quantum de energia, ele vai estar presente na mesma órbita. Ele não pode simplesmente mudar para uma camada mais externa ou para uma camada mais interna porque ele quer. Ele não tem vontade própria, ele tem quantum de energia. Agora, se algum processo externo fornecer energia para esse elétron, eu vou excitar o elétron
E se ele é excitado, ui que delícia, né, Alexandre, que está aí se tremendo, se eu excitar esse elétron, ele vai saltar para uma camada mais energética, porque agora o nível energético que ele tem não é mais condizente com aquela camada. E aí ele vai saltar para uma camada mais externa. Só que isso não é o natural daquele elétron. Ele quer voltar para a casa dele, ele quer retornar à camada anterior. E aí esse processo de retorno força aquele elétron a liberar a energia que ele recebeu de um fator externo. Só que esse retorno e consequente liberação de energia acontece sempre na forma de um fóton de luz. Ou seja, essa liberação de energia é sempre na forma de fóton. Quando eu aqueço um metal, o que eu vejo ali incandescente? É exatamente isso, ele está tentando retornar à camada inicial e está liberando fótons de luz. Por que isso é interessante? Cada elétron libera fótons com comprimentos de ondas diferentes. E cada comprimento de onda, a gente já sabe que corresponde a uma cor determinada. Então, quando você solta fogos de artifício, o que você está fazendo? Você está dando energia para os elétrons daquele determinado composto químico que você está usando na constituição do fogo de artifício. Ele vai excitar os elétrons, aquele fósforo que você risca, excita os elétrons, deu uma energia, ele vai saltar para uma camada mais externa e no retorno ele vai liberar um fóton de luz com um comprimento de onda diferente. De acordo com o comprimento de onda, vai gerar uma cor diferente. É por isso que eu consigo fogos de artifício com diferentes cores. Como? Usando diferentes elementos químicos. Deu para entender? Tranquilo? Então aqui a gente tem basicamente as intervenções de Bohr sobre a teoria de Rutherford. E aí, para finalizar, a gente vai falar de um carinha ali que propôs algumas coisas diferentes. Então, para finalizar essa conversa, ó, até aqui a gente estava com aquele modelo de sistema planetário proposto por Rutherford, um pouco modificado por Bohr. Só que esse cara, Sommerfeld, ele começou a estudar um pouquinho mais o que Bohr e Rutherford tinham trabalhado. E, mais do que isso, até aqui, ó, até Bohr, eu só trabalhava com átomos de hidrogênio. Então era o átomo mais simples, que só tinha um próton, só tinha um elétron. E aí, esse cara tentou estender um pouco mais esse estudo para ver se aqueles postulados que foram confirmados no hidrogênio se estendiam para os outros elementos da tabela. E aí que surgiu o problema. Ele começou a perceber que à medida que ele ia estendendo esse raciocínio para outros elementos, ele não conseguia garantir órbitas circulares em todas as camadas dos outros elementos, certo? Então ele surgiu, aí uma pequena modificação só, com órbitas elípticas. Então eu não tinha mais órbitas circulares estacionárias, agora eu tenho órbitas elípticas estacionárias. Aí sim é um pouco mais correto. E ele entrou com um conceito também que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor quando a gente se aprofundar em eletrosfera, que é os níveis, lê-se camadas, tá? Níveis e camadas são sinônimos. Os níveis eram divididos em subníveis. Se você lembrar SPDF, a gente vai ver isso com mais profundidade quando trabalhar com a eletrosfera de uma maneira mais incisiva. Beleza? Então, com isso, gente, a gente fecha a nossa linha do tempo, o nosso raciocínio em cima dos modelos atômicos, mas não acabamos com a atomística. Ainda tem bastante coisa para a gente conversar. Espero que tenha sido proveitoso. Até o próximo vídeo.